Etamundo Bom, o comércio de tudo e o coração do sertão. Transmitida pela TV Globo em 2016, Etamundo Bom é uma novela de Valcir Carrasco, com direção de Jorge Fernando. Ambientada nos anos 1940, a trama é uma comédia romântica de época que mistura drama, ingenuidade, ganância e redenção, carregando o lema do protagonista: tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. A história gira em torno de Candinho, interpretado brilhantemente por Sérgio Guizé, um caipira bondoso, ingênuo e de bom coração. Ainda bebê, ele foi separado da mãe biológica, Anastácia, vivida por Eliane Giardini, uma mulher rica que teve o filho arrancado dos braços por causa das convenções sociais da época. Desde então, Candinho cresceu em uma fazenda no interior, sendo criado como um trabalhador braçal sem saber nada sobre suas origens. Quando já adulto, é expulso da fazenda do coronel Cunegundes, Elizabeth Savala, por estar apaixonado por Filomena, a filha da patroa, interpretada por Débora Nascimento. Cunegundes e seu marido, Quinzinho, Ari Fontoura, decidem expulsá-lo com medo de que ele manche a honra da filha. Sem rumo, Candinho segue para a cidade grande, com seu fiel companheiro, o burro Policarpo, em busca da mãe biológica, sem nem ao menos saber seu nome. Enquanto isso, na cidade de São Paulo, Anastácia vive uma vida solitária e rica, cercada por falsos amigos e dominada por sua suposta sobrinha, Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, uma vilã manipuladora, sedutora e ambiciosa. Sandra vive tramando para tomar a fortuna da tia, que está justamente à procura do filho perdido com a ajuda de seu fiel advogado e melhor amigo, Pancrácio, Marco Nanini, um professor excêntrico e divertido que vive de se disfarçar para conseguir algum sustento. Pancrácio é um dos personagens mais carismáticos da trama, e suas interações com Candinho trazem momentos de humor e leveza. Quando os dois se encontram, surge uma amizade que transcende as diferenças sociais e educacionais. Pancrácio reconhece a pureza de Candinho e decide ajudá-lo na busca por Anastácia. No interior, após a saída de Candinho, Filomena também sofre nas mãos da família e acaba sendo enganada por um bom vivã mulherengo e aproveitador chamado Ernesto, Heriberto Leão, que a leva para a cidade prometendo amor e fama. Filó, ingênua e apaixonada, acaba sendo usada por Ernesto como isca para seus esquemas de chantagem e golpe. Outro núcleo importante é o da pensão de Camélia, Ana Lúcia Torre, onde diversos personagens excêntricos vivem, trazendo humor e diversidade para a trama. É nesse ambiente que se desenrolam as histórias paralelas que vão entrelaçar romance, comédia e suspense. A primeira parte da novela é marcada pelo contraste entre o mundo rural e o urbano, entre a pureza do interior e a malícia da cidade grande. Candinho representa a bondade em estado bruto, e sua jornada é como um conto de fadas às avessas, um herói sem recursos que precisa enfrentar a selva da cidade para reencontrar sua origem e, quem sabe, o amor de Filomena. Aos poucos, o destino começa a unir os fios da trama. Anastácia sente no coração que o filho está próximo. Candinho sente um vazio que nem ele sabe explicar. E Sandra percebe que o surgimento do herdeiro legítimo pode ser uma ameaça aos seus planos, e decide agir com frieza e crueldade. Encontros, enganos e a luta pela verdade. Com Candinho, Sérgio Guizé, agora na cidade grande, sua jornada ganha contornos mais complexos. Ao lado de Pancrácio, Marco Nanini, que se torna seu mentor e amigo inseparável, o caipira precisa aprender a sobreviver em meio à esperteza e aos perigos da cidade. Pancrácio, sempre fantasiado, seja como freira, cego ou vendedor de balas, ajuda Candinho a ganhar dinheiro e também o introduz ao universo urbano sem que o jovem perca sua pureza. Enquanto isso, Anastácia, Eliane Giardini, ainda sem saber da identidade do filho perdido, segue firme em sua busca com a ajuda do advogado Araújo, Flávio Tolesani, um homem íntegro, mas que vive dividido entre a lealdade à patroa e os interesses de sua esposa manipuladora, Hilde, Gisela Reimann, uma mulher preconceituosa e arrogante, que despreza o filho do casal, Cláudio, Xande Valois, por ser cadeirante. Sandra, Flávia Alessandra, percebendo que Anastácia está cada vez mais perto de encontrar Candinho, intensifica seus planos. Em parceria com o amante e cúmplice Ernesto, Heriberto Leão, ela forja documentos, cria pistas falsas e tenta impedir que a verdade venha à tona. Seu maior medo é perder a herança que um dia será de Candinho, o verdadeiro herdeiro.
O reencontro entre Candinho e Anastácia finalmente ocorre em uma das cenas mais emocionantes da novela. O laço materno fala mais alto, e mesmo sem provas formais no início, os dois se reconhecem pelo coração. Quando a verdade é confirmada, a alegria de Anastácia é imensa, e ela o acolhe com tudo o que tem. Porém, o retorno do filho legítimo deixa Sandra em pânico, e ela inicia uma guerra silenciosa para destruí-lo. Do outro lado da trama, Filomena, Débora Nascimento, agora grávida de Candinho, está presa às manipulações de Ernesto. Ele a convence a se apresentar em boates como dançarina para sustentar os dois, explorando seu talento e beleza com promessas falsas. Filó, cada vez mais desiludida, sonha em reencontrar Candinho, mas acredita que ele a abandonou. A história dele se mantém como um dos grandes motores emocionais da novela. O núcleo da pensão de Camélia, Ana Lúcia Torre, também ganha destaque. Lá vivem personagens cômicos como Celso, Rainer Cadete, irmão de Sandra, que inicialmente é cúmplice da vilã, mas que aos poucos se redime ao se apaixonar por Maria, Bianca Bin, a empregada fiel de Anastácia. Maria é batalhadora, corajosa e sempre esteve ao lado da patroa em todos os momentos difíceis. Ela desconfia de Sandra desde o início e luta para proteger Candinho. Outro destaque é Romeu, Kleber Toledo, um malandro falido que chega à cidade fingindo ser rico para conquistar Mafalda, Camila Queiroz, a filha de Cunegundes, Elizabeth Savala, e Quinzinho, Ari Fontoura. Mafalda é inocente e vive obcecada por descobrir o mistério daquilo, uma referência cômica à sua curiosidade sexual reprimida, que se torna um dos temas cômicos mais recorrentes da novela. Romeu se junta a outro personagem hilário, Eponina, Rose Campos, uma solteirona apaixonada pela ideia do casamento, que também vive no sítio. A cidade e o campo continuam interligados pela trama e pelas idas e vindas dos personagens entre os dois mundos. Ao final desta etapa da novela, os núcleos estão entrelaçados, o reencontro entre mãe e filho gera esperança, mas também perigo. Sandra e Ernesto se tornam cada vez mais cruéis. Candinho se revela herdeiro de uma fortuna, mas continua puro de espírito. E Filomena, perdida e grávida, precisa encontrar forças para se libertar das amarras do passado. Armadilhas, conflitos e a força da verdade. Com Candinho, Sérgio Guizé, finalmente reconhecido como herdeiro de Anastácia, Eliane Giardini, a casa começa a cair para Sandra, Flávia e Alessandra. Mesmo tentando manter a fachada de sobrinha afetuosa, sua máscara de bondade começa a ruir à medida que os aliados de Candinho e Anastácia desvendam suas tramas sujas. Sandra, contudo, não recua, ela intensifica os planos para desacreditar Candinho e garantir a fortuna para si. Sandra une-se novamente a Ernesto, Heriberto Leão, em um plano audacioso, forjar um novo herdeiro com documentos falsos, tentando fazer parecer que o verdadeiro filho de Anastácia seria outro homem, com aparência e comportamento mais aceitáveis que Candinho. Porém, Pancrácio, Marco Nanini e Maria, Bianca Bin, ficam atentos às movimentações suspeitas e começam a investigar. Enquanto isso, Filomena, Débora Nascimento, grávida e emocionalmente fragilizada, começa a perceber a verdadeira face de Ernesto. Após diversas humilhações e agressões psicológicas, ela finalmente o abandona, fugindo da boate onde trabalhava. Com a ajuda de amigos, consegue reencontrar Candinho, em uma cena comovente, onde revela que está esperando um filho dele. O reencontro é um marco de redenção para o casal, que reacende a esperança de reconstruir a família que um dia sonharam. Paralelamente, a história de Maria e Celso, Rainer Cadete, também toma rumos importantes. Celso, antes cúmplice das maldades de Sandra, muda completamente após se apaixonar por Maria. Ele passa a ajudar Anastácia e Candinho, fornecendo informações secretas e testemunhos decisivos. Sua redenção é construída com honestidade, e ele prova ser digno do amor de Maria, enfrentando a própria irmã para defender a verdade. No núcleo rural, Mafalda, Camila Queiroz, continua encantada por Romeu, Kleber Toledo, ainda acreditando que ele é um príncipe encantado rico. Porém, a chegada de Zé dos Porcos, Anderson de Rise, um caipira simples e sincero que trabalha na fazenda de Cunegundes, bagunça o coração da jovem. Ela começa a se questionar se o amor verdadeiro está mesmo em Romeu ou no rapaz do interior. O triângulo amoroso se torna um dos principais conflitos cômico-românticos da trama,
com Mafalda dividida entre o desejo carnal e a lealdade sentimental. Enquanto isso, Eponina, Rose Campos, sempre à procura de um marido, encontra em Pandolfo, Marco Nanini, em papel duplo, uma esperança amorosa. Pandolfo é o irmão de Pancrácio, um engenheiro atrapalhado e visionário, que aparece no sítio para tentar construir um poço de petróleo, convencido de que a fazenda está sobre uma fonte de riqueza. Suas aventuras e desventuras viram alvo de piada para Cunegundes e Quinzinho, mas também abrem margem para mudanças inesperadas na sorte da família. De volta à cidade, Anastácia decide abrir uma fábrica de sabonetes com Candinho, mostrando que, mesmo rica, é uma mulher de fibra e trabalho. O negócio vai bem, mas passa a sofrer ataques misteriosos, incêndios e fraudes, todos orquestrados por Sandra e Ernesto, que tentam sabotar a família por vingança. Contudo, com o apoio de Pancrácio, Araújo, Flávio Tolesani e Maria, os responsáveis começam a ser desmascarados. A crise moral de Araújo também se intensifica. Dividido entre a lealdade a Anastácia e os caprichos da esposa Hilde, Gisela Reimann, ele é pressionado a escolher entre a verdade e o conforto da mentira. Ao descobrir que Hilde prejudicou o filho Cláudio, Xande de Valois, com castigos cruéis, Araújo a confronta e decide se afastar. Sua reaproximação com Anastácia revela uma cumplicidade que vai além da amizade. Com os vilões acuados, os mocinhos mais fortes e os corações mais claros sobre o que é amor, lealdade e justiça, a trama se encaminha para os grandes acertos de contas. O público agora aguarda a queda de Sandra, o fim de Ernesto, a redenção completa de Celso e o casamento de Candinho e Filó, com o bebê a caminho e uma nova vida se formando. Justiça, amor e um final feliz de verdade. Conforme a novela se aproxima do fim, os vilões estão cada vez mais pressionados e o cerco se fecha de forma definitiva. Após inúmeros golpes, mentiras e sabotagens, Sandra, Flávia Alessandra, comete seu maior erro: sequestrar Anastácia, Eliane Giardini, com a ajuda de Ernesto, Heriberto Leão, planejando forçar a empresária a assinar a transferência de sua fortuna. Contudo, o plano fracassa. Graças à intervenção de Pancrácio, Marco Nanini, Maria, Bianca Bin, Celso, Rainer Cadete, e da polícia, Anastácia é resgatada, e Sandra e Ernesto são presos. O público assiste com satisfação à queda definitiva da dupla, que termina a novela condenada e sem redenção, um desfecho coerente com os atos criminosos que cometeram ao longo da história. Candinho, Sérgio Guizé, finalmente pode viver em paz ao lado da mãe, agora plenamente reconciliados e sócios no próspero negócio de sabonetes. A vida de Candinho dá uma reviravolta completa, de caipira rejeitado, torna-se um empresário respeitado, mas sem perder sua essência humilde e seu coração puro. O reencontro com Filomena, Débora Nascimento, também se transforma em um dos grandes momentos da novela. Agora livre de Ernesto e com um bebê nos braços, o pequeno Candinho filho, Filó volta a viver ao lado do grande amor da sua vida. Eles se casam em uma cerimônia emocionante, no sítio onde tudo começou, com a presença de todos os amigos e familiares. Pancrácio, que sempre viveu de forma livre, acaba se rendendo ao amor e também se casa com Anastácia, coroando uma relação construída com carinho, companheirismo e lealdade. O casamento dos dois representa a união de dois mundos, o conhecimento e a intuição, o humor e a firmeza, o passado e o recomeço. Celso e Maria também têm um final feliz. Depois de provar sua transformação, Celso é perdoado por todos e se casa com Maria, que engravida de gêmeos. O casal se torna pilar da nova família unida de Anastácia, ajudando nos negócios e cuidando do bem-estar da nova geração. Na fazenda, Mafalda, Camila Queiroz, depois de muitas dúvidas e confusões envolvendo o mistério daquilo, finalmente percebe que o verdadeiro amor não está nas aparências nem no dinheiro. Apesar da insistência de Romeu, Cléder Toledo, ela escolhe Zé dos Porcos, Anderson de Rise, com quem vive uma linda história de amor sincero. Eles se casam, e Mafalda resolve seu mistério de forma cômica e carinhosa, arrancando gargalhadas dos telespectadores no último capítulo. Romeu, por sua vez, se resigna e muda de vida. Encontra em Sarita, Juliane Araújo, sua fiel amiga da pensão, uma chance de recomeçar com mais humildade. E Eponina, Rose Campos, finalmente conquista o coração do atrapalhado Pandolfo, Marco Nanini,
provando que o amor pode chegar para todos, mesmo depois dos 50. Já Araújo, Flávio Tolesani, rompe de vez com a ex-esposa Hilde, Gisela Reimann, que é punida por maus tratos contra o filho Cláudio, Xande Valois. Araújo se redime e se dedica totalmente à criação do menino, que passa a viver uma infância feliz e digna ao lado do pai. No último capítulo, todos os personagens são reunidos em uma grande celebração no sítio de Cunegundes, Elizabeth Savala e Quinzinho, Ari Fontoura, que também terminam a trama transformados. Após acreditarem por muito tempo que sua terra era inútil, descobrem uma jazida de petróleo real, ficando milionários da noite para o dia. O final traz justiça poética. A família que rejeitou Candinho termina reconhecendo seu valor e o reencontra agora como um homem respeitado e vitorioso. A novela termina com Candinho olhando para o céu, segurando o filho no colo, ao lado de Filomena, Pancrácio e Anastácia. Ele repete a frase que o acompanhou desde o início: tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E, de fato, tudo melhora. Porque tá mundo bom. É uma celebração da esperança, da fé no bem, e da certeza de que, mesmo nas maiores dificuldades, o amor e a verdade sempre vencem.